Tem uma técnica que eu implantei dentro do meu curso na jornada do zero à fluência. Depois que eu virei essa chave, depois que eu destravei, é um negócio muito louco. Eu vou falar pra vocês. O nome dessa técnica é técnica da maratona. Eu falo que ela é uma das técnicas que estabeleceu a base da minha metodologia que eu uso hoje para ensinar inglês. Depois que eu virei essa chave, depois que eu destravei, depois que eu desbloqueei essa ideia, a essência de aprender inglês, de ensinar inglês ficou ainda mais simples e mais clara. Preste muita atenção aqui porque isso é muito importante, isso pode mudar a sua perspectiva sobre o inglês. Por que eu chamo de técnica da maratona? Pense comigo assim, ó. Existe o modo confortável e existe o modo desconfortável, que estão sempre em conflito. Qual que é o modo confortável? O modo confortável, por exemplo, é você correr na esteira. Eu vou fazer analogia agora com a corrida, certo? Existe o modo confortável, correr na esteira. Existe o modo desconfortável, que é correr na rua. E existe o modo expert, que é correr uma maratona. Não sei se você sabe, mas a maratona é um dos maiores testes de resistência que existe. Não é qualquer pessoa que aguenta, não é qualquer pessoa que suporta, que finaliza, que chega no fim. E você não decide assim fazer a prova da maratona assim da noite pro dia. Precisa de preparação, precisa de treinamento. Não é qualquer pessoa que aguenta. Agora, fazendo essa analogia para dentro do inglês, trazendo isso para dentro do inglês. Quando você vai estudar inglês, é do instinto humano, é da natureza humana você buscar algo que seja confortável para o seu desenvolvimento. Olha só, pega aqui essa chave. Se você me conheceu por alguma aula minha com filmes e séries, debulhando cena por cena, palavra por palavra, ensinando a pronúncia, com transcrição aportuguesada, essa é a maior prova disso. Essa é a maior prova de que o ser humano sente conforto dentro de processos confortáveis. A nossa natureza humana busca isso. É errado isso? Não, de modo algum, é da natureza humana. Mas você vai entender o que eu quero falar. Hoje você estuda inglês para lidar com o inglês da vida real, certo? Escreve aí: rumo ao inglês da vida real. Só que só é possível você aprender o inglês da vida real realmente se você se envolver com o inglês da vida real. Vou falar de novo. Só é possível você aprender o inglês da vida real se você realmente se envolve com o inglês da vida real. Tá, Murilo, mas o que isso tem a ver com a técnica da maratona? Tô todo perdido aqui. Calma aí, segura. Quero dizer o seguinte: é impossível você aprender a correr uma maratona se você só treina na esteira. Pega esse código, pelo amor de Deus, entenda essa analogia. É impossível você aprender a correr uma maratona se você só treina na esteira. E se eu te falar que muitas pessoas esperam um resultado milagroso no inglês, mas ficam o tempo todo estudando no modo mais confortável? Podia aparecer aqueles carinhas, né? Turn down for what? Olha, é impossível você aprender a correr uma maratona de 42 quilômetros se você só treina na esteira. Quando eu falo de você treinar no ambiente real, você se apegar ao inglês da vida real, sabe o que é? É isso aqui, ó. Você ler livros em inglês, livros de história, não apostilas de curso, tá? Livros com conteúdo. Pega um Harry Potter em inglês e vai ler. Conteúdo em inglês produzidos para nativos consumirem. Pega esse tipo de conteúdo. Quer saber o que é uma maratona mesmo? Vai assistir um filme que você nunca viu na vida sem legendas. Você não sabe nem o gênero, sabe nem sobre o que é. Vai assistir sem legendas. Pega uma série que você nunca assistiu, vocabulário bem técnico mesmo, e vai assistir sem legendas. Aí, sabe qual que é a crença que você levanta aqui? Ai, mas se eu for assistir eu não vou entender nada. Aí você coloca o negócio em inglês e você fica assim: não consigo entender nada. Você não quer se envolver com o inglês da vida real. Você quer um tipo de aula, um tipo de conteúdo que seja confortável. Fala a verdade, você assistiria meus vídeos? Seja sincero. Se fosse só, vamos supor que eu pego o filme sem legendas e postasse aqui, você assistiria? Não, por quê? Porque quando eu falo sobre se envolver com o inglês, é aquilo que nós falamos aqui anteriormente. Fala sobre você se desafiar. E olha, quando eu falo de você praticar lendo um livro em inglês, filme sem legendas, séries sem legendas, eu falo de você ir no extremo. Eu não falo de você colocar uma legendinha em português, uma legendinha em inglês e tentar facilitar esse processo, não.
Eu tô falando de você ter momentos no seu dia a dia de envolvimento com o inglês da vida real. No começo você vai entender tudo? É óbvio que não. Mas o objetivo não é você entender tudo. O objetivo é a exposição. Escreve aí, o objetivo é a exposição. Se você pegar um livro do Harry Potter pra ler, de 300, 400 páginas, não sei nem se é tudo isso. Se você pegar um livro desse pra ler e cada palavra que for desconhecida você parar a sua leitura, você vai ver que às vezes a cada linha você vai parar a sua leitura. Vai ficar até chato ler. E aí você já cria um bloqueio. Pra que eu vou ler? Não vou entender nada. Pra que eu vou assistir sem legenda? Não vou entender nada. Pra que eu vou assistir a série sem legenda? Não vou entender nada. Aí você fica bloqueado, você não se envolve com o inglês da vida real. Por quê? Porque você criou um bloqueio. E esse bloqueio é um bloqueio master na vida, né? É um bloqueio confortável. É o bloqueio do eu vou ficar aqui tranquilo nesse nível aqui na minha esteirinha. Talvez eu aumente um pouquinho a velocidade, talvez eu aumente um pouquinho da elevação aqui na esteira, que a esteira tem aquele negócio de, né, mexer na elevação. De verdade, eu não sabia que isso existia. Fazendo academia esse ano, eu descobri que na esteira tem elevação. Acredita que eu não sabia disso, gente? Olha só como é que eu sou leigo pra academia. Eu não tenho ideia nenhuma. Eu tava correndo na academia, meu amigo chegou lá e apertou o botão da elevação e a elevação mudou. Eu não sabia que a esteira fazia isso. Algumas esteiras. Mas tem gente que se conforma com isso. Não, vou ficar aqui no meu modo confortável, aqui tá tranquilo. Mas quando se trata de perguntar qual resultado a pessoa quer arrebentar no inglês. A pessoa quer ter capacidade pra fazer uma palestra 100% em inglês. A pessoa quer ter capacidade pra ligar pra nativos e resolver problemas 100% e não ter dificuldade nenhuma. Percebe que é desconectado, né? O resultado que ela quer com o esforço que ela faz. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Quero falar isso aqui pra você de modo bem simples. Eu trabalhei aqui por muitos anos em escolas de idiomas. A última escola que eu trabalhei, eu saí em 2019. Eu era coordenador. Trabalhei como professor. Nos últimos 6 meses virei coordenador. Eu já tinha 70 mil inscritos no YouTube. Eu falei, não dou conta, vou sair fora. E uma das coisas que a gente, como professor, falava muito pros alunos, eu me incluo nisso. De repente tem gente aqui que foi meu aluno na escola e confirma o que eu tô dizendo. Uma das coisas que a gente mais falava como professor para os alunos, sabe o que era? E eu falava assim pra eles: pessoal, quando vocês tiverem um tempinho livre em casa, assiste um filme em inglês, ouve uma música ali, complementa os seus estudos assistindo, lendo alguma coisinha. Olha só que loucura. Você pode olhar isso e pensar assim, nossa, isso é bom, isso ajuda, né? A gente dizia que o método da escola de idiomas era o carro-chefe, o livro, né? Aqueles livros caros que a maioria das escolas são, né? E em paralelo a isso, a gente falava pra pessoa assim: o nosso método aqui é o carro-chefe, tá? Nosso método aqui, né? Nosso método é top, não sei o quê. Nós falávamos isso, né? O método é top. Mas em paralelo a isso, o que você faz? Assiste alguma coisinha, ouve alguma coisinha, lê alguma coisinha. Era isso que a gente falava. Era isso que eu falava. Eu vestia a camisa da escola, mas essa era o que a gente falava. Essa era a nossa ideia. Não sei se você consegue perceber quão isso é drástico. Ah, tá dizendo que o método não pode ser o carro-chefe? Exatamente. Preste atenção nisso aqui, ó. Anota essa chave. O envolvimento com o inglês nunca deve ser o segundo plano. Nunca, jamais deve ser o segundo plano. Nunca, não deve ser o segundo plano. Eu destravei isso como professor e eu comecei a realmente criar uma metodologia que fizesse exatamente o contrário. Se você me perguntar hoje sobre o meu curso, sobre a minha metodologia, eu falo que é exatamente o contrário. Nós invertemos as esferas. Você está lendo, ouvindo, assistindo, falando e em paralelo a isso você está fazendo aula para complementar e entender o inglês da vida real. Gente, isso é muito sério. Experimente inverter as esferas. Experimenta mudar essa roda. Inverte, troca. Experimente ressignificar as prioridades. Não é sobre o método X, sobre o método Y que vai salvar o seu inglês. O método X, o método Y não é o salvador do seu inglês, da sua fluência, pelo amor de Deus. É o seu envolvimento com o inglês da vida real que vai fazer a diferença. O curso que você faz, seja ele qual for, de quem for, com quem for, ele precisa ser um complemento na sua jornada. Nunca o carro-chefe. Nunca. Nunca o carro-chefe. Então você percebe, eu não tô aqui pra falar do meu. Que o meu é isso, o meu é aquilo, esquece. Não, eu tô aqui pra falar, seja qual for o curso que você fizer, que você faça, seja qual for, de quem for, ele precisa ser um complemento na sua jornada, nunca o carro-chefe. Se você entendeu, comenta aqui. Resumindo, você se envolve no inglês
lendo, escrevendo, ouvindo, falando, e em paralelo a isso você faz aulas. As aulas, elas estão aqui pra te impulsionar, pra você entender realmente o inglês da vida real. Mas sem envolvimento não vai. Se você ficar só aqui nas aulas, mas não tem envolvimento, esquece, não vai funcionar. Quando você para de correr na esteira e vai correr na rua, você já percebeu que você tem que se adaptar ao clima, aos buracos, às pedras, ao vento, à elevação, subir morro, descer morro? Talvez você tá aí correndo na esteira, só assistindo aulas confortáveis, tudo bem explicadinho, assistindo as aulas do Teacher Murilo, que ele ensina a pronúncia, que ele escreve em português o jeito que se pronuncia. Talvez você tá aí nesse modo confortável. Gente, aqui no meu canal tem mais de 300 aulas confortáveis para você estudar. Não tem nada de desafiante aqui, nada. Tem tudo muito bem explicadinho, detalhadinho, palavra por palavra, e no final a gente pratica a pronúncia. Eu ainda falo no final do vídeo, se esse vídeo te ajudou, volte quantas vezes forem necessárias, mas se você não se envolve com o inglês da vida real, não adianta nada. É o mesmo que você ficar treinando na esteira pra um dia correr uma maratona, uma São Silvestre da vida. Uma vez eu corri a São Silvestre, cheguei no final, mas cheguei com 1h57, quase 2 horas correndo. Gente, por que eu tô falando isso? Só aprende inglês da vida real quem se envolve com o inglês da vida real. Aí tem gente que pensa assim, ah, Murilo, mas e se eu começar a ouvir um podcast, ler um livro em inglês, assistir filmes sem legendas e eu não entender nada? Mas é óbvio que você não vai entender nada. Ninguém sai na rua pela primeira vez e corre 42 km. Você não fala assim, ah, hoje tá um calor, um sol, né? Acho que eu vou correr 42 km. Não existe isso. Você começa uma semana correndo 1 km, na outra 2, no mês seguinte 3, 4 meses depois 7, depois 10 km, depois você vai pra 15, um ano depois você vai pra 20... E aí você se torna imparável. Tem gente que não assiste sem legenda porque a pessoa já tem um gatilho mental negativo, um bloqueio, uma crença. Ah, eu não vou entender nada? Pra que eu vou assistir? Talvez você vai fechar essa live aqui hoje, vai bater a ideia de, ah, eu podia assistir um filme sem legendas. Ah, mas eu nem vou entender nada, então pra que eu vou assistir? Esse é o tipo de pessoa que quer um dia correr a maratona de 42 quilômetros. Quando eu falar a maratona, é a fluência. Esse é o tipo de pessoa que quer correr um dia a maratona de 42 km, mas fica aqui correndo na esteira. Às vezes nem correndo, às vezes fica caminhando na esteira. Já viu gente que vai pra esteira só pra caminhar? Aí eu volto lá no código do Einstein. É loucura esperar resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Portanto, mude, ressignifique o seu modo de aprender inglês. Entenda, é uma vida de envolvimento, é um estilo de vida você mergulhar nesse universo. Por trás de qualquer pessoa fluente no inglês, tem milhares de horas que ela gastou lendo, escrevendo, ouvindo e falando. Às vezes as pessoas olham o meu resultado hoje falando inglês, elas querem isso da noite pro dia. Isso não existe, gente. Então assim, ó, baseado nesse hexágono aqui que você viu, eu desenvolvi um curso online chamado A Jornada do Zero à Fluência. Uma metodologia completa com o objetivo de conduzir qualquer pessoa do absoluto zero à fluência plena. E à medida que expandimos nosso conhecimento ao aprender uma nova língua a partir do nosso idioma materno, é possível perceber que aumentamos as possibilidades de conexões com pessoas, ideias e culturas diferentes além do horizonte. O fato de estudar inglês não apenas muda a sua forma de se comunicar com pessoas, mas também transforma sua perspectiva em relação ao mundo ao seu redor. E a fluência no idioma está completamente ligada à compreensão plena através do que ouvimos e lemos e, consequentemente, quando escrevemos e falamos com naturalidade e espontaneidade. Pode ser que você tenha passado anos estudando inglês, mas até hoje não conseguiu ver uma evolução na sua aprendizagem. Pode ser que você tenha passado meses ou anos morando fora e até hoje não desenvolveu 100% de sua capacidade de se comunicar e compreender perfeitamente o inglês falado. Pode ser que você nunca na vida teve o interesse por estudar um novo idioma e não faz ideia do tanto que isso pode mudar a sua realidade. Talvez você se sinta jovem demais para embarcar nessa jornada, afinal é comum deixarmos para amanhã, né? Ou de repente pode ser o contrário.
Talvez você se sente velho demais e às vezes até se sente incapaz de aprender uma nova língua. Talvez você até quer estudar inglês, mas não sabe por onde começar. Ensinando inglês para mais de 120 mil pessoas, eu pude perceber que quando estudamos de maneira leve, simples, sem enrolação e principalmente com prazer, a fluência no inglês se torna cada vez mais possível. E a maneira como você lida com o inglês hoje pode definir o seu futuro amanhã. As escolhas mais difíceis na vida requerem determinação forte. Incontáveis possibilidades te esperam do outro lado. Mas e você? Tá preparado? Propósito aqui na internet é ser uma placa. Placa só tem uma única função: indicar a direção correta. Hello guys! Convite para você consuma inglês da vida real todos os dias. Caso você não saiba, a essência da memorização é a prática. A maioria das coisas você não diferencia pela tradução, você diferencia pelo contexto. A gente tem muito a agregar um ao outro, essas centenas de regras, e deve estar pensando assim: eu nunca vou decorar isso. Estudem bastante com este vasto conteúdo que segue uma metodologia eficaz rumo à fluência. Você tem o meu suporte. Eu desenvolvi uma jornada, aulas especiais completamente diferenciada. Qualquer pessoa que se dedica, não tem coisa melhor do que se falar sem ter nenhum medo de errar. Como estudar inglês com filme? Por acaso se sente confuso? Mas como é que eu faço então? Que não poderia faltar um canal que ensina inglês com filme. Prático e simples de aprender inglês. Uma das minhas principais intenções aqui nesse trabalho além de ensinar, é despertar interesse para algo que é importante. Eu espero poder continuar fazendo esse trabalho pelo resto da minha vida, mas de uma forma que você aprenda a criar frases com naturalidade, com espontaneidade. Se você é fã deste método de aprender inglês, um caminho que vai te conduzir do mais básico até o mais avançado. É um cara legal. O porquê que você está aqui? Volta lá, assiste essa aula, mas agora eu digo a vocês: I need you to come. Eu preciso que você venha. Pergunto pra você: você falará inglês dessa forma? Ninguém quer uma caneta. Algo que você deveria fazer como uma recomendação. Tem sido a honra da minha vida servir vocês. Se você perde as oportunidades hoje, porque tá deixando pra amanhã. Aprender com os erros e consertar eles, né? Tenta produzir, reproduzir o que você está aprendendo de maneira natural. Você sente que já perdeu muitas oportunidades na vida? Você deixa as pessoas apontarem o dedo na sua cara e te dizerem que você não é bom. Eu quero continuar te ajudando ainda mais nessa jornada rumo à fluência. Você vai deixar essa oportunidade passar? Embarque agora mesmo nesta jornada que vai mudar a sua vida. Vamos lá?